E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Eu me chamo Henrique Nápoles, eu sou economista e eu tô vindo aqui usando esse vídeo para tentar chegar a vocês e colocar para vocês a minha indignação quanto a essa carta dos economistas. É uma carta completamente política que não tem absolutamente nada a ver com economia e poderia ter sido escrita por qualquer jornalzinho desse da Folha de São Paulo. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos pegar esta carta dos economistas e vamos destrinchar, onde eu vou tratar cada ponto interessante nela. Desculpe se o vídeo ficou muito grande, mas são muitos pontos, muita besteira aqui, e você vê que tem muitas mensagenzinhas escondidas que eu consegui encontrar e eu vou tratar para vocês aqui. E comenta aqui embaixo se você concordou com o que eu falei, comenta aqui alguma coisa, distribui esse vídeo, compartilha e... Pronto, a carta começa já falando a primeira mentira de cara. O Brasil é o epicentro do coronavírus do mundo. Isso não é verdade, ainda não é verdade, gente. O que acontece? O Brasil é o país do mundo, no momento, hoje, que está gerando mais casos novos de coronavírus. Claro que oficialmente falando, mais casos novos de coronavírus. Na verdade, os Estados Unidos, ele hoje é o epicentro mundial, não é o Brasil, com quase 3 vezes a quantidade de casos que existe no Brasil. Só isso, tem que entender o que é epicentro. O epicentro é o local no mundo onde tem a maior quantidade de casos de coronavírus. Agora, de fato, o Brasil é o país do mundo que tem mais a quantidade de casos novos, a média móvel de casos novos é a maior. Isso significa que se a gente não fizer algo com a pandemia, não começar logo a melhorar esses indicadores, é provável que a gente um dia venha se tornar o epicentro mundial. Então, e aí ele vem tratando do número total de mortes. Então, tem 300 mil mortos, ainda esse mês vamos ter 300 mil mortos no Brasil. Isso é uma verdade, a gente vai ter 300 mil mortos ainda no Brasil esse mês, provavelmente ainda esse mês. Mas, gente, o que vocês precisam entender? O Brasil é um país subdesenvolvido em que a gente sempre teve, historicamente, uma dificuldade muito grande para prestar um serviço de saúde adequado. No Brasil, o nível de leitos sempre foi muito abaixo do que é orientado pela OMS para um país que está em desenvolvimento. A gente ainda não tem a quantidade de leitos necessária para suprir toda a população. O que fica meio que uma tapa na cara da gente quando a gente passou no ano passado por um lockdown, em que a gente ouvia muito dos governantes que a gente tinha que passar por lockdown para dar tempo aos serviços de saúde, para ele pudesse agilizar a construção e liberação de mais leitos. Gente, infelizmente, com essa defasagem de leitos, acontece justamente o chamado colapso do sistema público de saúde. Então isso não tem nada a ver com o governo atual Bolsonaro. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso, tem a ver com todo o histórico do país, que não tinha quantidade de leitos suficientes, que embora com investimento pesado, maciço, que foi executado por governadores, houve um aumento de leitos não suficiente para prover o que a gente precisava para passar por essa pandemia. E o que acontece é esse holocausto que a gente está vivendo aqui agora. Então, galera, esse é um dado muito escorregadio. Ele coloca, o Brasil diminuiu 4% do seu PIB. E, gente, para os leigos, PIB significa Produto Interno Bruto. Quando eu digo para você que o Brasil teve uma queda de 4% de PIB, significa que a gente literalmente deixou de produzir. Em cada 100 reais de produtos, 4 reais não foram produzidos em relação a 2019. Mas vejam só, a gente passou por um ano em que ficamos meses trancafiados para que o sistema de saúde pudesse se preparar, e aí a gente tem uma queda de apenas 4%. Na verdade, isso é um dado relativamente positivo, e principalmente quando você compara com os outros países aí do mundo. Por exemplo, a Alemanha teve uma queda bem maior, os outros países europeus tiveram uma queda, os Estados Unidos teve uma queda também. E aí agora essa parte massa, olha o que ele fala. Aqui, gente, ele fala literalmente que o Brasil está negligenciando a pandemia através das evidências científicas da pandemia. Essa é uma pandemia nova, é uma doença nova. Não existia, principalmente no começo, evidência científica sobre absolutamente nada. Não existia evidência científica sobre o lockdown, não existia evidência científica sobre o uso de máscara, não existia evidência científica sobre o tratamento precoce. Até hoje, tudo isso é muito contestado. Então, dizer que o governo negligenciou evidências científicas, eu vou perguntar, lógico, que evidências? Não existem evidências, os estudos estão em andamento, não tem nenhum estudo conclusivo que encerrou e colocou uma pedra sobre nenhum assunto. Inclusive, todos esses pontos são extremamente contestados sobre cientistas ao redor do mundo inteiro. Essa é a prova da desonestidade dos autores dessa carta.
Veja como ele coloca o Brasil. Ele coloca o Brasil como o 45º no ranking da vacinação em termos de por habitante. Mas o Brasil, gente, ele é o 5º que mais vacina em termos absolutos. Por que essa diferença? Gente, por habitante significa que eu vou pegar o montante total de vacinas e eu vou dividir pela quantidade de habitantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. É um dos países mais populosos do mundo. E por conta disso, é claro que vai ter dificuldades de aumentar a quantidade da população a ser inoculada. Isso é muito evidente em 210 milhões de pessoas para serem vacinadas. Então vai demorar muito mais para dar 100% da vacina para esse povo do que, por exemplo, o Chile, um país pequeno com menos de 100 milhões de habitantes. Então isso é claro, é evidente. Você precisa entender sobre essa questão da vacina. A vacina, durante o começo da pandemia, ela não existia. Ela não existia. O pessoal fala, o atraso da compra da vacina, eles falam aqui nesse texto, muitos influenciadores falando isso. Não existia vacina, isso é uma narrativa. Narrativa é uma história que você conta até fazer com que as pessoas acreditem que isso seja verdade. O Brasil, pelo contrário, ele foi um dos investidores na fabricação da empresa que estava desenvolvendo a vacina de Oxford. Então o Brasil foi lá e fez a MP da vacina. A MP da vacina, se eu não me engano, foi em meados de agosto. Investiu 2 bilhões de reais para que a vacina pudesse ser fabricada. Porque o que acontece no mundo, gente, é o seguinte: o mundo inteiro está sofrendo com a pandemia. São 7 bilhões de pessoas que estão sofrendo com consequências de uma pandemia global. Então, todo mundo quer a vacina, mas, na verdade, a quantidade de produção de vacina é insuficiente. Então, existe uma disputa no mercado global. Qual foi a sacada do governo? Então, vamos produzir a nossa aqui. E foi por isso que ela fez a MP da vacina, para poder pegar essa tecnologia. O Brasil, quando ela entrou como investidor, ela conseguiu a tecnologia para produzir em solo nacional, através do Fiocruz, a própria vacina. Isso é muito legal. Veja só, foi em janeiro que as duas vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca, lá da Fiocruz, foram aprovadas pela Anvisa. Um mês depois, a gente já estava começando a preparar a nossa produção. Em 2 meses, a gente tinha feito nosso primeiro 1 milhão de vacinas da AstraZeneca. E a partir de agora, por semana, a gente vai produzir 6 milhões de doses por semana. Por mês, 24 milhões de doses. Por ano, 280 milhões de vacinas. E estou falando, o que eu falo a vocês, gente? Eu falo a vocês que o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Em um ano a gente vai produzir mais do que a quantidade da população. Claro que a gente precisa vacinar, dar 2 doses. Então, por isso o Brasil tem contratos de compra de vacina de mais de 360 milhões de vacinas. E isso vai para receber até meados de setembro. Então é isso que você precisa entender. O Brasil está fazendo tudo que é possível para a vacina. Não importa o que você escute, o fato é, isso é o fato. A gente em 2021, tudo dando certo, todo mundo que quer vai se vacinar. O resto é narrativa, é balela, é conversa para boi dormir. Esse papo de chamar que o governo não está querendo através de vacina é desonestidade intelectual. Ainda sobre a vacina, e as pessoas que falam que o Brasil não queria comprar a vacina chinês, a famosa vacina, vamos entender, presta atenção, a gente está comprando a vacina mais cara do mercado, em que os dados são completamente obscuros, contratos ocultos, taxas de inoculação, elas são completamente questionáveis, em que um país diz que é tantos por cento, o outro diz que é tantos por cento, aqui no Brasil deu 50%, já na Turquia deu 98% de inoculação. Então como é que você tem essas mudanças tão grandes, drásticas, dentro da taxa de inoculação? Então, é uma vacina, no mínimo, polêmica, e por conta disso, é normal que a maioria das pessoas se andar na rua e perguntar: você ia preferir tomar a de Oxford ou a da China? Eu acredito que a maioria das pessoas vão preferir tomar a de Oxford. Então, é uma vacina mais polêmica, mas é importante que estimule, de fato, a vacinação dela, mesmo que ela só vacine a cada 2 pessoas, apenas uma pessoa vai ficar imune. Então, é importante que a gente vacine para diminuir o máximo possível o contágio desse vírus. Toda a Oxford é produzida nacionalmente, ela é mais barata, ela tem o Brasil como investidor, a gente produz mais do que a gente consegue comprar e ela produz imunidade
bem maior do que a Coronavac, e ela protege das variantes. Você quer tomar qual mesmo? Aqui que eu tô achando, essa parte aqui eu tô achando mó esquisito. Vejam só, é a segunda vez nesse texto que ele faz alguma referência financeira, econômica, com o auxílio emergencial. Estou desconfiando que esses caras aí, eles são contra o auxílio emergencial, porque é a segunda vez no texto que eles vão falar do auxílio emergencial, comparando com as outras políticas que ele pode fazer para combater o coronavírus. Isso é muito, muito engraçado. E aí ele fala que o Brasil está negligenciando a pandemia, na mesma frase aí que ele fala que a gente tem um orçamento bilionário, 528 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. Gente, tem que comentar disso. Como é que eu comento isso? Não tem como comentar como você está negligenciando e faz um orçamento bilionário. É curioso. E aí, mais uma vez, mais uma comparação com a danada da vacina e o auxílio emergencial. Gente, o auxílio emergencial ele é importantíssimo para manter pessoas de baixa renda possam comer. E aí, muito texto, muito blá blá blá, pouco conteúdo, e aí finalmente eles vão trazer quais são as grandes propostas que esses 200 economistas se reuniram para pensar, para trazer para a sociedade, que com certeza eles planejavam solucionar o problema do coronavírus. Primeiro de cara ele fala que é a coisa mais óbvia do mundo, acelerar o ritmo das vacinações. Como eu falei antes, o Brasil já começou muito bem, já começou buscando a sua independência na produção de vacinação e já começou firmando grandes contratos para receber até setembro. Tem países no mundo que está com calendário de vacinação até 2025. Já o Brasil, 2021, quem quiser vacina vai ter para todo mundo. Falar que o Brasil está se limitando apenas à produção nacional é uma falácia tremenda. O Brasil já tem vários contratos de aquisição, e aí, como eu falei agora, o contrato de 360 milhões de doses de vacina até setembro, para chegarem até setembro. Então, o Brasil está comprando, está produzindo, está fazendo o máximo possível para proteger a população. Só não vê, gente, quem não quer, quem tem compromisso com outras coisas, quem tem compromisso com a verdade, vê claramente que o governo está fazendo o que é possível para tratar isso aí. Essa parte, gente, eu até meio que concordo. Eu acho que o governo poderia melhorar nessa questão de fazer mais campanhas para conscientizar as pessoas a usarem máscara, conscientizá-las a lavarem as mãos, a se cuidarem, a como usar máscaras, principalmente, eu vejo o pessoal botando máscara por aí. Isso poderia ter sido melhor. Isso ficou muito mais em cargos de governos estaduais e municipais que fizeram isso massivamente. E eu não acredito, sinceramente, que qualquer pessoa que esteja dentro desse globo terrestre hoje não tenha visto nenhum conteúdo de como se cuidar com o coronavírus. Eu acho que todo mundo usando máscara, você entrar nos lugares fechados, tinha que usar máscara. Agora, daí você exigir que o governo federal compre máscaras N95 e distribua para a população, meu amigo, é uma completa desconexão com a realidade. O problema não é comprar essas máquinas, não é o dinheiro para comprar essas máquinas, que mais uma vez ele faz uma comparação com o auxílio emergencial. Mais uma vez, colocando o auxílio emergencial como comparação, como se fosse uma política de má gestão de recursos. Mas a questão é que não tem máscara suficiente para toda a população. É por isso que a gente está usando máscaras caseiras, máscaras de tecido, porque a máscara NR95 não tem para quem é médico, não tem para quem trabalha lá no enfrentamento. Então existe uma escassez muito grande de EPIs na área de saúde, porque a gente está usando demais. As pessoas comuns estão usando. Estão dizendo um negócio desse, gente, é pura desonestidade. Quem tem empresas da área de saúde sabe quanto é que está o preço da máscara, na máscara cirúrgica, sabe quanto é que está o preço dela, nunca teve tão alto. E mesmo assim você não consegue comprar, você não encontra no mercado. Agora, eu ter que ler isso é revoltante. Implementar medidas de distanciamento social no âmbito de coordenação nacional. Tem que respirar fundo agora. Gente, o Brasil, a nossa Corte Superior, o STF, definiu que os poderes do Executivo eles são concorrentes no âmbito da atuação da pandemia. O que significa isso de maneira prática? Significa que o governo federal pode agir no coronavírus, mas o governo estadual não precisa acatar. Que o governo estadual pode agir no coronavírus,
na pandemia, e o governo municipal não precisa acatar. Eles são independentes nas suas atribuições. Um cara falar que o governo poderia ter melhorado na coordenação nacional, ele está pedindo um milagre, meu querido. Está pedindo para acontecer no Brasil algo que nunca ocorreu na história. Um completo alinhamento político, em todas as pessoas são plenamente o mesmo alinhamento político. Isso nunca ocorreu, isso provavelmente nunca vai acontecer. Muito menos no momento que o Brasil está tão polarizado. Num lapso de 4 anos, em que a introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo AF, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos. Então, isso não vai ocorrer. O que aconteceu foi, a pandemia ela foi politizada, em que as pessoas tomavam lados aonde? Onde tinha a ver com sua orientação. Essa parte de estão produzindo, estão estudando o comportamento desse vírus e suas novas variantes. Ivermectina cada vez mais aceita na comunidade internacional e cada vez mais sendo aplicada no tratamento. E outras soluções, por exemplo, dexametasona, que também são usadas no tratamento. Mas vejam só, tudo isso não tem ainda evidências claras e científicas para o tratamento do Covid, porque o Covid é algo novo. Mas sabe o que também não tem? O lockdown. O lockdown não tem nenhuma comprovação científica clara e inequívoca que bote uma pedra nesse assunto e fale a importância. Pelo contrário, a própria OMS, que antes estimulava e indicava o lockdown como solução para os países, principalmente na Europa, ele já voltou atrás, soltando que é contra, que nunca advogou em pró do lockdown, principalmente em países mais pobres. Tipo o Brasil, entendeu, gente? Tipo o Brasil. Mas preste atenção, isso é mais do que lógico. Você fazer lockdown, que nem Maju Coutinho, de cima da cobertura do Leblon, é uma coisa. Você fazer lockdown quando você tem 13 parentes dentro de uma casa com 40 metros quadrados é outra. Essa é a realidade da grande maioria da população brasileira. Isso tem que ser enfrentado. Você passar um remédio amargo para todas as pessoas, ou seja, se passar um remédio para várias pessoas, é certeza que alguém vai passar mal. Cada país tem um remédio específico. O lockdown no Brasil, ele, na minha opinião, ele é assassino. Ele é assassino porque impede, e aqui tem um estudo que ele traz isso aqui, eu vou colocar ele bem aqui, vocês se quiserem ler. É um estudo que eu acho super interessante, que ele fala que eu acho que minha opinião, a melhor forma de fazer o combate ao coronavírus é cuidando da saúde das pessoas, fazendo que eles se alimentem bem, que façam exercícios e com a educação sanitária. A educação sanitária, o Brasil não tem saneamento básico, gente. O Brasil não tem saneamento básico. Aqui no estado você não precisa caminhar muito para ver um esgoto a céu aberto. Então é isso que acontece no Brasil. A gente é um país de terceiro mundo que está enfrentando um vírus com capacidade de fazer danos gravíssimos em países de primeiro mundo. Pronto, gente, para complementar, aqui a máscara cai. Aqui a máscara cai. Se vocês alguém achava que essa carta era séria, ficou claro que não é séria, porque ela responsabiliza uma pessoa, que é Jair Bolsonaro, que foi eleito democraticamente nesse país. Ele literalmente fala aqui: líderes políticos com acesso a mídias e redes, recursos de estados e comandando a atenção fazem a diferença para o bem ou para o mal. Concordo? O desdenho à ciência, o apelo a tratamentos sem evidência. Que ciência! Que estudo! Não existem nenhuma comprovação científica para nada. Nenhuma pedra em nenhum dos assuntos. Tudo está sendo debatido insanamente. Nada está certo. A gente está vivendo um mundo das incertezas. Que dizer que ele ignora a ciência é você dizer que a ciência está consolidada sobre os assuntos. Lockdown não é consolidado. Cloroquina não é consolidado. Nem as vacinas são consolidadas em termos de eficiência e eficácia. Tem vários cientistas contestando até as vacinas. Basta você fazer um Google que você vai encontrar. Estímulo à aglomeração e flerte com o movimento anti-vacina. Oh, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Não terceirizem responsabilidade. Nenhuma pessoa morreu por conta de ninguém. As pessoas que estão tendo que trabalhar, elas estão tendo que trabalhar porque estão passando fome, elas têm que pagar a luz, cortaram a luz da casa deles.
eles estão sem luz, sem água, como é que eles vão viver um ano enquanto se resolve a pandemia para poder trabalhar? Então eles não têm opção, eles precisam disso. É uma necessidade. Pedir para essas pessoas ficarem em casa, fazer lockdown, é um assassinato em massa. Essas pessoas precisam comer, elas precisam tomar sol, elas precisam fazer esportes para estar bem fisicamente. Para quando chegar o momento de elas combaterem esse vírus, elas terem forças suficientes para sobreviver ao vírus. Então, gente, dizer que Bolsonaro é um assassino, um genocida, é uma narrativa absurda. Ninguém pode acusar ninguém de crime algum. Não é assim que isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não te dá o direito de imputar crimes nas pessoas só porque você tem o direito de falar o que você quiser. Não é assim que funciona a liberdade de expressão. O seu direito acaba quando acaba o direito de outra pessoa. Da mesma forma que eu não posso atravessar a rua, chegar com o meu vizinho e dizer que ele é um ladrão, que ele é um bandido, coisa que eu posso falar sobre Lula. Aliás, eu podia, porque ele é ex-bandido agora. Ele era condenado, não é mais? Eu não posso falar que ninguém é genocida. Genocida é um assassinato em massa generalizado através de um grupo específico de etnia. E isso que está acontecendo hoje em Mianmar. E o silêncio da mídia é ensurdecedor durante a mídia. Então, usar uma palavra inadequada, quando ocorrer um genocídio, qual a palavra que você vai usar? Você já chamava genocida alguém que não cometeu nenhum assassinato, que não deu nenhuma ordem escrita para a limpeza, a solução final que nem Hitler fez? Então, vamos ser sérios, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor que cada um pode, principalmente com união. O Brasil não era para estar dividido, não, era para estar unido no combate. Mas as raposas políticas, elas estão de olho, todas elas em 2022. Já estamos aí formando o palanque de 2022. E cartas como essa, elas só reforçam a caracterização política dela, que na verdade é uma carta de economista que qualquer jornalistazinho de merda poderia ter feito. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa.